dia a todos, irmãos, irmãs. Que a graça e paz de Jesus sejam com todos. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E eu peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias a leitura que farei dos versos 35 a 39. E ainda mais, que mantenham as suas Bíblias abertas para que nós possamos examinar o texto na medida em que avançamos aqui com a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, das palavras que o Senhor Jesus Cristo mesmo pronunciou, deste ensino tão precioso que nós pedimos que o Teu Espírito agora aplique aos nossos corações. Que o Teu nome seja glorificado na nossa oração. Amém. Amém. Irmãos, um poeta da antiguidade disse assim, que o tempo é a única riqueza que todos os seres humanos dispõem em igual medida. Significa que você é tão rico quanto o Elon Musk. Dizem aí que é o sujeito mais rico do mundo, não é? Pois é. Tem uma coisa que você tem na mesma medida e quantidade que Elon Musk, é tempo. E a grande questão é como que a gente administra essa riqueza que Deus dá para a gente, o tempo que a gente tem, não é? Se você é daquele tipo de pessoa que diz assim, eu não tenho tempo para nada, não é? Talvez você vai encontrar alguns aqui que se identifiquem, não é, com essa qualidade de quem não tem tempo para nada, mas a verdade é que todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Agostinho, lá no passado, ele meditou bastante sobre isso. E talvez, se você quiser uma elaboração filosófica, né, para provar que você não tem tempo para nada, você possa ler a seção sobre o tempo que Agostinho escreveu lá nas suas Confissões. Um resumo disso é mais ou menos o seguinte: ele argumenta que o tempo presente é tão instantâneo que até quando a gente tenta medir o tempo, ele já se tornou passado. Quer dizer, o presente ele tem uma duração tão pequena, de décimos e décimos de segundos, que ele não pode ser medido, porque ele é sempre substituído pelo futuro, tornando-se assim o passado num piscar de olhos. Está vendo como é complicado? Ele é uma prova, pela linguagem dele, que ninguém tem tempo. Mas a verdade é que a Escritura fala muito sobre o tempo para a gente, não é mesmo? A gente acabou de ler um texto antigo, né, que remete para uma realidade agrícola, não é? Em que o tempo, como a gente ouviu na oração de Vinícius, era medido pelas estações do ano, pelas temporadas de semeadura, de colheita, de preparo dos alimentos. E as coisas elas se moviam mais lentamente e com maior previsibilidade. Mas a gente sabe que hoje, em 2023, não é assim. A gente vive num corre-corre danado. Nós agradecemos a Deus agora pela cidade de São José dos Campos, uma cidade industrial. Nós que nem somos uma igreja paroquial, quer dizer, temos gente de todo canto da cidade, inclusive de outras cidades que vêm até aqui, sabemos como é São José dos Campos e como que é a nossa rotina e como é o nosso dia a dia. O dia começa agitado. E, às vezes, eu acredito que para muitos de nós aqui, a gente nem tem tempo para o café da manhã. Talvez a gente vá tomar o café numa padaria. Alguns de nós até reservam o tempo para tomar o cafezinho lá na hora que a gente chega no escritório. E o dia vai voando. E a gente vai trabalhando com aquelas tarefas que se acumulam, e é relatório de um lado, e são reuniões de outro lado, e os processos que a gente tem de fazer no trabalho. E quando a gente vê, já chegou a hora do almoço, e aí a gente vai comer alguma coisa bem rapidinho, que alguém preparou, talvez num fast food. Até porque pode ser que a gente aproveite aquela horinha do almoço para pagar um boleto, para resolver um problema no cartório, para acertar o aluguel, não é mesmo? E a gente vai vendo e o tempo está passando. Tic-tac, tic-tac.
E quando a gente menos percebe, já acabou o dia. E a gente volta para casa. E se a gente é casado, e nós temos muitas famílias aqui na nossa igreja, nós chegamos, encontramos lá os nossos filhos, nossa esposa, né? E a gente precisa de tempo para eles, para brincar com eles, para conversar com eles, para passear com o cachorro, para jantar com a família. E talvez, se sobrar um pouquinho de tempo para relaxar um pouco, mas nunca sobra. Isso para não falar das mamães que trabalham em casa. Se tem alguém que, aliás, pode alegar falta de tempo, é a mamãe que trabalha em casa, não é? Porque se tem filhos, no plural, aí pronto. Aí o dia vai embora mesmo, e de um jeito assim, absurdo, né? É banho que tem de dar, tem de alimentar, tem de brincar, tem de cuidar, tem de curar, porque mãe também é enfermeira, é médica, tem de ir à feira, tem de ir ao açougue, tem de ir ao mercado, tem de cuidar da casa. Só de falar cansa, gente. E eu sei bem como é isso, porque eu acompanho bem a rotina da Dona Elaine. As pessoas perguntam se ela trabalha. Eu falo, trabalha muito, trabalha mais que eu, trabalha diuturnamente, não tem férias, não tem 13º, não tem descanso, trabalho de mamãe, é sempre um trabalho duro. E aí chega em casa, o marido, a mãe ainda prepara o jantar, coloca os filhos para dormir, e talvez consiga uns 10 minutinhos de lazer. E ainda tem isso aqui, ó. Uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. A gente dorme do lado desse negócio aqui. E isso aqui é algo que pode viciar a gente. Não é mesmo? Porque a gente tem na palma da mão uma comunicação tão veloz, tão eficiente, como a gente nunca teve antes. Aqui a gente tem música, centenas, milhares de música. Você pode selecionar o que você quiser, para todos os gostos, todos os tipos. Aqui a gente tem livros, centenas, milhares de livros, você pode baixar aqui para você ler num equipamento desse. Aqui a gente tem entretenimento de todo tipo, de joguinhos eletrônicos, filmes, YouTube, o que for. Aqui a gente tem redes sociais. Não é? É tanta coisa que esse troço acaba roubando o tempo da gente de uma maneira que a gente nem percebe. Né? E aí, então, quando a gente tenta se concentrar naquelas tarefas que a gente tem de realizar, de repente a gente percebe, a gente está com aquele bichinho na mão e está se divertindo com alguma coisa, e ele está roubando o tempo da gente, e a gente não percebe, e sem contar os grupos, né? De WhatsApp. É tanto grupo de WhatsApp que a gente tem hoje, né? É tanta mensagem instantânea que chega. Né? Eu chego a receber, irmãos, literalmente centenas de mensagens por dia, em algumas dezenas de grupos diferentes. E provavelmente de mais de uma centena de pessoas, todos os dias. Tipo de coisa que a gente jamais podia imaginar que acontecia. Pudesse acontecer. E a gente, então, desenvolve uma vida tão cheia de tarefa, tão cheia de coisas para fazer, de coisinhas para fazer, que a gente não se dá conta de como o tempo vai se esvaindo nas mãos da gente. E a gente vive como se a gente tivesse muito tempo. Não é? E a gente faz isso sem discernir os tempos. Jesus ensinou para a gente, numa outra passagem, que a gente não pode acrescentar nem 1 centímetro. Ele usou uma outra unidade de medida, né? Nem um côvado ao curso da nossa vida. Mas a gente age como se o tempo fosse infinito. Não é? Porque a gente talvez lide melhor com a finitude de tudo mais, menos do tempo. A gente pode lidar com a finitude do dinheiro, a gente pode lidar com a finitude da energia, porque depois a gente come, a gente dorme, a gente acorda de novo, não é? A gente só não lida bem com a finitude do tempo, porque a finitude do tempo, ela lembra a gente da finitude da vida e da brevidade da vida. Um outro determinado autor, ele disse que o suprimento de tempo que a gente tem é totalmente inelástico. Por maior que seja a demanda, o suprimento não aumenta. Além do mais, o tempo é totalmente perecível. Não pode ser armazenado. O tempo de ontem foi embora para não voltar nunca mais. E o seu tempo sempre terá um suprimento muito curto. E ele vai caminhando para o fim. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio não para.
E a Bíblia, gente, tem muita coisa para ensinar para a gente sobre isso, né? Nós aprendemos na Escritura a remir o tempo, quer dizer, a fazer bom uso do tempo, a redimir o nosso tempo. E para ajudar a gente a pensar nisso, é que eu li essa passagem de Marcos para nós. E eu quero tentar extrair dessa passagem algumas coisas. Tem muitas coisas, mas eu quero fazer alguns destaques. Uma grande prioridade. 2 lições importantes. E se der tempo, uma lição de bônus. Tá bom? Então a gente tem aqui uma grande prioridade. 2 lições importantes. E vamos ver se a gente consegue chegar no bônus. Ok. Os textos dos evangelhos que nos contam sobre a vida de Jesus, eles ensinam para a gente que se tem alguém que era extremamente atarefado, que era muito ocupado, esse alguém era o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era uma pessoa ocupada. O Evangelho de Marcos, aliás, é um dos evangelhos que nos mostra a dinâmica do ministério de Jesus. Ele era muito dinâmico, muito ocupado. Por exemplo, antes da gente chegar nessa passagem que a gente leu, dos versos 35 a 39, a gente tem o registro de como Jesus sai do seu batismo lá da região da Judéia, ele volta para Galiléia e naquele percurso ele vai anunciando o evangelho do reino pelo caminho, ele faz a arregimentação dos seus discípulos, dos principais apóstolos. A gente tem Pedro, André, João, Tiago, alguns dos demais. Ele vai realizando curas maravilhosas, ele cura um homem enfermo na sinagoga, ele cura a sogra de Pedro, provavelmente passa a noite lá na casa dela. E ele vai cuidando das pessoas que vão se avolumando e chegando até ele. E são muitas. E na medida em que ele vai cuidando delas e atendendo às suas necessidades, mais pessoas chegam até Jesus. E ele se torna uma pessoa altamente popular e todos querem alguma coisa dele. E ele atende essas pessoas, cuidando delas, ouvindo-as, suprindo as suas necessidades. E faz isso o dia inteiro, ensinando, pregando, curando, expelindo demônios, até a noite. O texto diz para a gente. E todos queriam alguma coisa dele. Você imagina, se Jesus tivesse vivido no nosso tempo, né? Como que seria? Quantas mensagens ele receberia? Do mundo inteiro? E o nosso texto aqui vai dizer que ele era, então, essa pessoa lá naquela região ali da terra da Judéia, né, no mundo antigo, e que era extremamente ocupado, extremamente popular, e que, todavia, priorizava o tempo a sós com Deus para a oração. Você percebe? Volta aí para o verso 35. Depois de ter curado, no verso 34, muitos doentes, expelido muitos demônios, ele se levanta, alta madrugada, e saiu para um lugar deserto e ainda orava. Alta madrugada é interessante, que é um texto que quer dizer que ainda estava escuro, quer dizer, o sol ainda não tinha raiado. E Jesus, então, depois de ter passado dia e noite trabalhando, servindo os outros, cuidando das pessoas, ajudando quem ele buscava, antes do sol nascer, ele se levanta e vai para um lugar tranquilo, ele vai para um lugar deserto, para que ele pudesse passar tempo de oração com o Pai. Lembra, a Escritura ensina para a gente que Jesus é homem. E no seu ministério terreno ele tinha suas necessidades como ser humano. Ele também, como nós, sentia cansaço, sentia fome, sentia fraqueza. É possível que ele tenha sido tentado em muitas coisas, inclusive enquanto cuidava daquelas pessoas. Mas ele manteve uma vida de oração que fortaleceu o seu coração e o seu ministério e que promoveu um tipo de intimidade com o Pai que nos ensina que todos nós também precisamos dessa mesma intimidade. É possível que ao longo do dia, irmãos, nós, no meio dessas tarefas todas que a gente tem, da vida agitada que a gente leva, nós até façamos as nossas orações. Não é? Enquanto as coisas vão acontecendo, o apóstolo Paulo ensina para a gente orar e sem cessar, e isso é um bom princípio que ensina que a gente pode fazer breves orações, não é? Talvez em alguma situação limite que a gente passa, ou se a gente enfrenta algum tipo de dilema e a gente precisa de uma resposta imediatamente, a gente pode colocar isso diante de Deus em oração.
não é? Ou se a gente precisa dar uma resposta importante para alguma questão, a gente submete aquela questão à oração. Se chega a notícia de alguma pessoa enferma ou de alguma pessoa que a gente ama, que precisa de alguma coisa, a gente pode ter um tempo breve de oração por essa pessoa, e ao longo do dia é possível que façamos várias breves orações. Mas há uma riqueza que Jesus ensina para a gente aqui, não é? Que nós devemos e podemos destacar um tempo especial para desfrutarmos desse tipo de intimidade em oração com Deus. É parar um pouco, gente, sabe? Parar um pouquinho e ir para algum lugar tranquilo, sossegado. Aliás, Jesus ensina isso na oração do Senhor, que às vezes a gente pode ir para a nossa câmara de oração, nosso quarto, vai para um lugar quieto, onde não tenha o celular, você desliga isso, desliga por um instante. Sai de perto da televisão, sai de perto da tela, do computador, às vezes do barulho das pessoas, e encontre um espaço, um tempo, em que você possa derramar o seu coração em oração, que você possa falar com Deus. Essa é uma grande prioridade para Cristo. Deve ser uma grande prioridade para nós. Martinho Lutero, aliás, reformador da igreja, né, ele dizia que hoje eu tenho muitas coisas importantes para fazer e terei um dia muito ocupado. Por isso, dedicarei 3 horas para oração. Ele entendia que há uma relação direta entre as coisas que a gente faz e o tempo que a gente gasta com Deus em oração. E, é claro, com isso eu não estou sugerindo que a gente deva gastar 3 horas todos os dias orando. Mas eu estou dizendo que Martinho Lutero foi alguém que, a semelhança do que ele viu em Jesus, entendeu a prioridade e o valor que há em nós dedicarmos tempo para falar com Deus, para colocar os nossos planos diante dele, para colocar o nosso dia diante dele, para colocar as nossas necessidades diante dele, para colocar as nossas lutas diante dele, para colocar as nossas tentações diante dele, para suplicar graça, para suplicar favor, para suplicar direção, para suplicar iluminação da parte do Senhor, para a gente, mais do que isso, servir outros, orar por outros, interceder por aqueles que têm necessidades. Há muitos em nosso meio, na nossa própria igreja, nós temos listas de oração que circulam em nosso meio. Nós podemos atentar para a vida daqueles que também precisam da graça, do favor, da direção de Deus, e orar por eles, em intercessão, derramando o nosso coração, porque esse tipo de coisa, gente, produz uma intimidade, uma proximidade que vai moldando a nossa mente. Como diz a Escritura, que nos chama a pensar nas coisas do alto, a gente começa pensando nas coisas do alto, falando com aquele que está no alto, orando ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo fazia isso. Você já recebeu aquela pessoa que você gosta tanto? Às vezes um amigo, um parente, assim, que você começa a conversar com essa pessoa e nem vê o tempo passar. E é tão gostosa aquela conversa que quando ela acaba, você se sente até mal, porque você queria que ela continuasse. A oração tem de ser algo assim tão doce no coração da gente, como essa conversa que a gente tem com alguém. É um tipo de amor e intimidade que o Senhor Jesus Cristo demonstra para com seu Pai, que Ele torna isso algo prioritário. É o que vai, de alguma maneira, vai pavimentar o caminho de ministério de Cristo, é oração. É o que pauta a agenda de Jesus, é oração. É o que prepara Jesus para tudo mais que Ele precisa fazer, é oração. É tempo com o Pai. É intimidade com Deus, um tempo precioso, um tempo valioso e um tempo bem aproveitado, gente. Quando a gente ora, a gente aproveita bem o tempo da gente. Sabe de uma coisa? Jesus, a gente vê aqui nas palavras dele, na atitude dele aqui, que ele é alguém que tinha um senso muito claro da finitude do tempo. Ele tinha um senso, aliás, muito claro da administração do tempo. E um senso, portanto, de prioridade muito grande. É por isso que Jesus dedica tempo à oração. A missão que ele tinha diante dele, o trabalho, a obra, eram tão grandes, tão importantes, que ele priorizou a oração como um meio de realizar essa obra dele, de manter-se em comunhão com o Senhor, para combater as tentações, para purificar o seu coração, para se preparar para servir outros. Então nós aprendemos com Jesus a prioridade da oração no uso do nosso tempo. Mas tem mais coisas que ele ensina para a gente aqui.
né? Jesus sabia que há tempo para tudo debaixo do sol. A gente memorizou esse verso hoje. É algo para a gente meditar. Há tempo para tudo debaixo do sol. E quando a gente segue no texto, a gente vê que o apóstolo Pedro e alguns dos demais discípulos, quando viram que Jesus não estava lá, e que tinha já uma multidão na frente da casa, provavelmente da sogra de Pedro, ele, mas o que aconteceu? Que Jesus não está aqui, gente. Isso não é possível. Né? E ele sai, e o texto vai dizer que ele saiu diligentemente. Né? E essa é uma expressão que ajuda a gente a entender que ele saiu freneticamente. Né? Como um cão perdigueiro atrás de alguma coisa. Né? E ele então vai atrás de Jesus. E ele estava doido atrás dele. E o texto dá a impressão para a gente que ele estava assim, irritado. Não é? E ele chega e ele fala assim, Jesus! Ele acha Jesus orando. O que é isso? O senhor está fazendo aqui? Que coisa, está aqui uma multidão lá esperando o senhor e o senhor está aqui. Que não faz sentido isso? Aí sabe o que Jesus faz? Ele dá uma resposta surpreendente para Pedro. Ele fala assim, não, mas eu não vou atender mais essas pessoas. Eu vou para outros lugares agora. Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Ele é alguém que sabe que há tempo para tudo debaixo do sol. E que conhecia o limite que o tempo impõe para a gente. E Jesus é alguém que se conhece a si mesmo. Ele sabia que ele não poderia suprir a necessidade daquele povo que se acumulava para buscar alguma coisa dele o tempo todo. E ainda mais que ele tinha uma clareza muito grande da sua missão. E ele tinha outras pessoas para servir. E aqui então eu quero fazer o destaque daquelas duas lições que nós temos para aprender de Jesus aqui. Lição número 1, já que a gente entendeu que a grande prioridade do tempo de Jesus é a oração, a lição número 1 é a seguinte: Jesus sabe falar não. Jesus sabe falar não. Quando ele responde para Pedro que tem outras coisas para fazer, que tem outras pessoas para servir, que tem gente também com necessidade a quem ele precisa ministrar, ele demonstra a sabedoria de alguém que reconhece que o tempo é finito e alguém que entende que não pode fazer tudo ao mesmo tempo e alguém que tem outras coisas para fazer e outras pessoas para servir. E ele sabia disto. Jesus, ele apreciava o tempo que ele passava sós com o Pai, assim como o tempo que ele passava com seus discípulos. Ele sabia que era preciso oferecer tempo para eles, para ensiná-los, para instruí-los, para oferecer modelo e exemplo para eles. Que ele precisava ter conversas individuais significativas e que essas conversas individuais exigem tempo. Que ele também precisava dormir, que ele também precisava descansar, que ele também precisava se alimentar. Aliás, que ele também precisava ir ao banheiro. E ele sabia de todas essas coisas. Ele veio como homem, mas, e em razão disso, não era onipresente. Não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é Deus, é verdade, mas é Deus encarnado, que ao se encarnar, ele deixa de fazer uso desses atributos divinos a fim de servir ao próximo. E que coisa tão importante que Jesus ensina para a gente aqui, não é mesmo? Quando a gente pensa nisso, porque às vezes a gente é tentado a achar que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Que a gente dá conta de fazer todas as coisas que a gente acha que precisam ser feitas. E que, ainda mais, que se a gente não atender todas as demandas que vierem para a gente, que o mundo vai acabar. Isso é um pouco autorreferente demais, né? Eu lembro do sermão que o pastor Gilson pregou, do galo que se arrogava aqui, de que se ele não cantasse, o sol não ia nascer, e um dia ele não cantou, e sabe o que aconteceu? O sol nasceu. E às vezes a gente acha de a gente deixar de fazer algumas coisas, que se a gente tirar um pouco o pé do acelerador, se a gente pisar um pouco mais no freio, se a gente diminuir um pouco o ritmo, que aí o mundo acaba. E que todo mundo vai perceber. Sabe de uma coisa, gente? Não acaba, não. Até porque o mundo não gira em torno da gente. Tá? A gente não é tão indispensável como a gente acha que é.
né, a ponto de que a gente precisa estar em todo lugar, em todo tempo. E a verdade é que quando a gente tenta estar em todo lugar, em todo tempo, a gente fracassa. Tá? Tentar fazer tudo ao mesmo tempo é a mesma coisa que não fazer nada. Ou fazer um pouco de cada coisa, só que fazer mal feito. Né? Então, a gente precisa deixar de lado aquela vaidade que às vezes leva a gente a ter esse senso, né, de onipresença, de onipotência, né, e remir o tempo, fazendo bom uso do tempo, tendo uma prioridade bem estabelecida como Cristo tinha, que a gente saiba também que a gente precisa se mover no tempo com sabedoria. Jesus faz isto. Ele não se permite envaidecer com aquela multidão que procurava por ele. Ele não deixa que aquilo suba à sua mente, à sua cabeça, como se, né, só o povo de Cafarnaum tivesse necessidade dele. Se ele ficasse lá, com certeza, ele não ia parar nunca. Ele vai adiante. Ele tem uma missão. E ele sabe dizer não. Sabe dizer não. E ensina pra gente a importância da gente dizer não. Então essa é uma lição preciosa que Jesus ensina pra gente. Há uma segunda lição que Jesus ensina aqui, que eu quero destacar. Sabe o que é? É que nós usamos bem o nosso tempo quando nós servimos ao próximo, quando nós servimos os outros. Se você seguir no texto, no verso 38 ele diz: nós vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também lá, ali. Pois é para isso que eu vim. E ele foi mesmo, né? O texto diz que ele foi e pregou e expeliu demônios, né? E com isso, a gente aprende que, com Jesus, que o tempo gasto servindo os outros ou servindo ao próximo é um bom tempo. Uma boa maneira da gente usar o tempo da gente. Jesus sabia que o tempo dele era escasso. Né? E, portanto, além de dedicar esse tempo à oração, ele também dedica ao serviço. Ele dedica ao cuidado ao próximo. Ele sabia que outras pessoas também tinham necessidade de ouvir o evangelho. Outras pessoas tinham necessidade de ouvir o evangelho do reino e os ensinos preciosos que ele tinha para oferecer. Outros precisavam ser curados, outros precisavam ser alimentados, outros precisavam ser libertos da opressão demoníaca. E com isso a gente aprende que fazer bom uso do tempo é servir o próximo. E a gente vive uma geração que é tão acostumada com lazer, com entretenimento, né, com as facilidades da vida, que a gente se tornou, de certa maneira, indolente com o tempo. É tudo tão rápido, tudo tão veloz, né? As coisas chegam com tanta facilidade às mãos da gente, que a gente se torna, possivelmente, procrastinadores, não é? E a procrastinação é uma forma muito egoísta da gente fazer uso do tempo da gente. Não é? E, olha, deixa eu dizer uma coisa, é possível que a gente se veja muito ocupado e ainda assim esteja fazendo mau uso do tempo. Então, se eu posso oferecer um conselho com base no que Jesus fazia, para todos nós, use o seu tempo servindo. Use o seu tempo servindo. Sempre haverá alguém que pode desfrutar de algum tipo de serviço que você tenha para oferecer. Sirva a sua igreja. Há tantas necessidades, nós as trazemos aqui diante dos irmãos e as apresentamos. Uma boa maneira de você fazer uso do seu tempo. Se você está muito aflito e sente que não consegue realizar nada, então faz uma coisa de cada vez. E verifica se tudo que você tem feito, de alguma maneira, está voltando só para você mesmo. E se tiver, tem alguma coisa bem errada aí. Quem sabe seja o momento de você aproveitar essa angústia que você tem com a sua falta de tempo e dedicá-lo para alguma coisa mais útil. Para alguma coisa que vai abençoar alguém, que vai servir pessoas, que vai cuidar de alguém. Olha, hoje mesmo eu li uma publicação do Daniel Gardner.
achei bonito, Daniel, o texto que você publicou na sua rede social, né, em que ele dá um conselho aos jovens. E lá ele diz que quando era adolescente teve a oportunidade de visitar hospitais com pessoas, crianças que sofriam de câncer, assim como casas de idosos. Idosos, às vezes, que passavam dias, semanas, em alguns casos, meses, sem receber uma única visita. E para um idoso, numa casa de idoso, o tempo passa de uma forma muito diferente do que passa para a gente que vive essa vida frenética. Uma boa maneira de a gente usar o tempo da gente é servindo os outros, encontrando oportunidades para abençoar alguém. Talvez visitando um hospital, talvez se dispondo a servir no contexto da igreja. Mas eu garanto para você que se você encontrar oportunidades de serviço, isso vai mitigar aquelas angústias que às vezes você sente no seu coração. O ócio e o tempo desperdiçado é alguma coisa que abre oportunidades para todo tipo de sentimento de autocomiseração, de autoquestionamento e de pecados de todo tipo, gente. Experimenta trocar esse tempo ocioso ou esse tempo indolente por alguma coisa útil que vai servir alguém, que vai abençoar alguém, que vai cuidar de alguém, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo fazia. Eu disse que numa casa de idosos o tempo ele passa de uma maneira diferente. E se os irmãos me permitem uma referência pessoal, num leito de hospital, o tempo passa de uma maneira diferente. 10 minutos pode parecer 10 horas, dependendo da condição em que você esteja. E nos corredores de um hospital a gente percebe o quanto que a presença de alguém faz uma diferença tão grande na experiência de quem está enfermo. Uma palavra, uma visita, uma manifestação de apoio. E por isso, irmãos, eu quero propor que nós podemos, como Jesus, entendendo que o nosso tempo é tão escasso, quando a gente prioriza a oração, quando a gente sabe dizer não para algumas coisas, que a gente também faça o bom uso, afirmativo, positivo, servil do tempo da gente. E como a gente tem mais um pouquinho de tempo, eu vou oferecer para vocês o bônus. E o bônus é o seguinte: não imponha a sua agenda à agenda dos outros. Ok? Você percebe que foi um pouco do que Pedro fez aqui? Não é? Para concluir, Pedro, o texto ensina para a gente, não é, com a resposta que Jesus dá para Pedro, que a gente não deve apenas respeitar a nossa agenda, mas também a agenda alheia. Jesus mostrou para Pedro que ele tinha e nutriu expectativas absolutamente impróprias com relação à agenda de Jesus. A gente vê no texto que o tom de Pedro é um pouco ríspido, quase como que se ele tivesse ficado contrariado ou zangado porque Jesus parou para orar. E não é a única vez que isso acontece. Isso acontece no ministério de Jesus algumas outras vezes. A gente vê um certo padrão aí. Por exemplo, aqui, quando a gente segue no Evangelho de Marcos, há um certo momento em que uma multidão cerca Jesus e ele para conversar com uma mulher que sofria de hemorragia. É verdade, ele estava com pressa porque ele ia para curar uma menina, filha do chefe da sinagoga, mas as pessoas não queriam deixar que ele conversasse com aquela mulher. Não, ele não tem tempo para isso, e impediram-na. E há uma outra ocasião em que um cego em Jericó gritava por Jesus e as pessoas, então, alguns dos discípulos dele queriam, não, você não pode, você não. E há outras ocasiões aqui, a gente aprende que as crianças tentaram chegar a Jesus, não, nada de criança atrapalha, pode tirar. Não é isso? Percebe o que está acontecendo aqui? Você percebe que o apóstolo Pedro ainda, na imaturidade dele, algo que mais tarde, né, a gente vai ver grandes mudanças, mas o que ele faz? É impor a agenda deles, a agenda de Jesus. E Jesus é gracioso, porque ele fala assim, não, Pedro, eu nem vou para lá, o que você está falando?
conversa essa de que preciso sair correndo, parar o que eu estou fazendo. Não. Estou indo para outro lugar. E você vem atrás, aliás. Me segue. Que eu preciso da sua ajuda. Não é? E a gente, às vezes, faz com Pedro. Quantas vezes você já mandou uma mensagem para alguém e viu que ficou com 2 coisinhas azuis e a pessoa não respondeu você e você ficou zangado? Quantas? Já aconteceu com você? Já aconteceu de a pessoa até tirar aquela verificação de que recebeu a mensagem só para você parar de ficar buzinando na cabeça dela? Hã? Aí ela põe aquela cinzinha, porque assim não tem como você saber que ela leu ou não, mas você fica ali agitado. Mas já faz 10 minutos que eu mandei a mensagem e não respondeu ainda. Não é? E com isso a gente de alguma maneira está dizendo que aquela pessoa ela vive para fazer aquilo que a gente espera que ela faça. E que ela precisa parar tudo que ela está fazendo, e a gente nem sabe o que ela está fazendo, aliás, que ela está distante, se não tivesse distante a gente não mandava uma mensagem, para atender a gente. Não é? E a gente tem esse imediatismo. E a gente quer que os outros façam alguma coisa que, de alguma maneira, se acomoda às nossas expectativas, à nossa agenda, à maneira como nós vemos as coisas, que atendam os compromissos que nós achamos prioritários. E a gente, às vezes, quando faz isso, deixa de levar em conta os limites, as possibilidades, o interesse do outro. E a gente se impõe sobre ela. Como o apóstolo Pedro fez e alguns dos discípulos fizeram em várias ocasiões com Jesus. Não é? E Jesus ensina para Pedro que ele não deveria impor sobre ele expectativas descabidas. Não é? E nós precisamos aprender a respeitar o tempo dos outros. Aprender a respeitar o tempo dos outros. Não é? E quando a gente faz isso muda tanto as coisas, né? A gente aprende assim o caminho da paciência. Por exemplo, quando a gente ensina, a gente sabe que ninguém aprende nada por osmose. Não é assim, no instalar de dedos, que as coisas, né, chegam nas pessoas. Elas precisam de um processo, de um percurso, de um caminho para assimilar, para assentir a um aprendizado. Então a gente tira o pé do acelerador, não tem pressa, ensina e reconhece que há certas coisas que pertencem a outro, não pertencem a gente, que a gente não muda a cabeça das pessoas, que é preciso que haja, inclusive, ação poderosa, graciosa, o poder do Espírito de Deus, para que certas verdades sejam entendidas. Não é? É assim na vida da gente, desde criança, na medida em que a gente vai crescendo, o aprendizado é um processo, é um caminho. E a gente não pode ter pressa, nem se impor aos outros, e nem esperar uma resposta imediata das coisas que nós apresentamos a elas. E quando há uma confluência de vontades, uma confluência de tempos, e as coisas se encaixam bem, e a gente consegue fazer coisas juntos, e uma confluência de coração, aí é uma maravilha. É muito bom quando há uma concordância de como nós vamos gastar o nosso tempo. Olha, gente, a gente vai sentar aqui agora, a gente vai desfrutar juntos dessa refeição. E todos concordam com aquilo. E todos sentam à mesa. E todos conversam. Olha, gente, agora a gente vai dedicar esse tempo para culto ao Senhor. Nós vamos cantar, e depois nós vamos orar, e depois nós vamos ouvir a palavra, depois nós vamos conversar. E todos consentem. E não há imposição sobre ninguém. E todos dizem amém. E isto é bom. Quando a gente não se impõe a ninguém. Mas quando a gente respeita o tempo e os limites uns dos outros. E aqui é o aprendizado bônus que Jesus ensina para a gente. Que a gente não imponha nada à agenda das pessoas. E com isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que com Cristo nós aprendemos a priorizar a oração e a dedicar o nosso tempo para falar com Deus. E colocar toda a nossa vida, todos os nossos planos diante do Senhor. Nós aprendemos também com o Senhor Jesus Cristo que nós temos limites. Nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Nós aprendemos a dizer não. E aprendemos que servir é bom,
é uma boa maneira da gente usar o tempo da gente. E por fim, que a gente não deve impor a nossa agenda à agenda dos outros. Ninguém é suficiente para essas coisas. Esse tipo de coisa, gente, de realidade, é uma sabedoria que é fruto da ação do Espírito de Deus no coração da gente. Se você deseja sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos e não impropera. Se você quer ser como Cristo, você primeiro precisa abraçar a fé em Jesus, crer nele e pedir que Ele te ajude a ser como Ele. Se você já crê em Jesus, então imite Cristo, siga Cristo. Ele chama você a segui-lo, aliás. Se despedir de um velho homem, ser vestido de uma nova humanidade, conforme a imagem dele. Então que Ele nos ajude, revestidos dessa nova humanidade em Cristo, a fazer como Ele e a remir o nosso tempo, para que em todo tempo a gente glorifique o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, que Cristo é todo sábio, e com Ele nós aprendemos tantas coisas preciosas. E aprendemos a remir o tempo. E nós queremos ser mais como Cristo. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, porque sabemos que nós somos fracos e insuficientes. É só pelo poder do Espírito do Senhor que nós podemos ser como Cristo. Então pedimos que o Senhor nos conceda esta graça e esta realidade, para a glória do teu nome. Amém.